Com 100 mil meticais, compras uma vaga de formação ou crias uma empresa. O que é sobrevivencialismo? Como identificar um negócio próspero? O que é sucesso? Estas perguntas farão o desenrolar do nosso podcast. Podcast este que ficou muito tempo para que possa acontecer, mas graças a Deus o dia é hoje. Nós poderemos partilhar o essencial que nós sabemos sobre o empreendedorismo, sobre o sucesso, sobre o pensamento lógico de acordo com a pesquisa científica. Para que o podcast tornasse realidade, foi necessário um convidado. Convidado este que vai responder às perguntas de acordo com o seu convívio, as suas experiências, aquilo que ele aprendeu de acordo com a sua trajetória. Hoje ele vai poder partilhar essencialmente o que tu precisas perceber e tomar as decisões acertadas. Ele cá está e vou poder saudar e se apresentar. Seja bem-vindo, meu querido. Saudações a todos que nos acompanham. Respondo pelo nome de Joel Jorge Simone e estou aqui sim para acompanhar o Mano Christian no Christian Podcast para falar acerca dos assuntos abordados cá por ele. Muito obrigado. Senta aí, puxa uma chávena de chá, poder nos acompanhar, porque este podcast está em grande escala. Este podcast é quente. Você precisa sim tomar decisões acertadas. Decisões essas que vão ditar o seu futuro. Porque tu, quando envelheceres, não podes ser como os nossos pais. Pais nossos que, na maioria deles, agora são mendigos. São pessoas impossibilitadas de trabalhar e você não pode seguir este exemplo. Eu trouxe perguntas diretas e ele, de uma forma direta, com alguns argumentos, possa responder às nossas perguntas. Antes mesmo de irmos mais longe, eu poderia perguntar o que é sucesso? De uma forma mais resumida, sucesso é o alcance de objetivos, seja eles plurais, seja eles singulares, dependendo de quais são os objetivos da pessoa de um determinado grupo. Muito bem, passar num concurso para uma universidade constitui sorte? Passar um concurso para uma universidade, eu alienaria isso com uma experiência própria, porque não depende só de sorte, Certo. depende de esforço, dedicação. Porque se tu não te preparares, claramente que no exame não vais fazer nada. Precisamente precisa de uma preparação singular Certo. e depois acompanhado com uma sorte, poderás admitir para uma universidade com muito sucesso, graças ao desempenho que tu terás antes de contar com a sorte. Por isso disse, quanto mais trabalho, mais tenho sorte. Exatamente. A outra questão seria, qual é o conceito de sobrevivencialismo? O conceito de sobrevivencialismo insta na seguinte questão: força, foco e fé. Certo. Força para ir adiante com os teus objetivos, foco, porque você tem que saber o que você quer, né? Baseando na vertente do empreendedorismo. Certo. Então, o foco tens que se basear no que você quer na verdade. E fé, quando falo de fé, falo de esperança, falo de expectativas, Certo. daquilo que você almeja. Então, com isso, eu acho que constituem uma fortaleza para que você tenha realmente um espírito de sobrevivencialismo. Mas falando um pouco de sobrevivencialismo, de foco, força e muito mais, poderia nos contar, pelo menos em 2 minutos, qual foi a experiência que teve sobre como construir um negócio e como desenvolver? A propósito, sim, tenho uma história. Uma história baseada assim, em fatos reais, não é fictícia. Eu tive um projeto que era para comprar material de oficina. Certo. Estou a falar de máquina de soldar, berbequim é aquele que fura, rebarbadeira, aquela que corta. Durante muito tempo fui processando, fui juntando capital, né, o capital iniciativo para iniciar com o meu projeto. E com muita força, o que abordávamos aqui outrora, dedicação, fui juntando. Passou um pouco de tempo, né? Mas foi só eu ter paciência e consegui alcançar os meus objetivos, que foi criar a empresa com o material que eu necessitava e estamos a operar. De acordo com a história que fez menção, foi de um dia para a noite? Como é que foi o procedimento da história, em termos de cronograma? Em termos de cronograma, realmente, sacrifício não é daqui para aqui. Sacrifício exige tempo e sacrifício exige paciência. Sacrifício exige força. Sacrifício exige vontade daquilo que você quer. Certo. Porque se eu não tivesse vontade, acredita, mano, Christian, eu não teria alcançado os meus objetivos. Eu não teria feito o que eu fiz até então. Porque eu posso analisar, foi de 4 a 13 meses. Provavelmente um ano e um mês.
Certo. Estou a falar no processo de planificação, estruturação do projeto, o material necessário, Ok. e até contando com aquilo que eu posso chamar de visões futuras. Visões Exato, futuras, visões sim. futuras com aquilo. Se eu tivesse aquele material, o que eu seria no futuro? O que eu ia contar? Certo. Como é que eu ia me encaixar num determinado lugar? Certo. Com aquele meu projeto. Então, foi mais ou menos esse desenrolar num universo de tempo de 13 meses. 13 meses, um Certo. ano e um mês. Certo. Foi fácil, né? Foi Hum. fácil implementar tudo e começar a trabalhar. Nesse processo da angariação de fundo, de material, disse que foram 13 meses. O que fez como uma fonte principal para alcançar o teu desejo de ter uma empresa de serrilharia? Exato. Eu tenho muitos hobbies, falo, sei fazer muita coisa. Eu sou mestre de construção, Certo. sou também serralheiro, sou mecânico, então trabalhando com a mecânica e também sou técnico de suporte informático. Certo. Então, alienando esses todos os componentes, foi fácil juntar um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali para Conseguir o conseguir o material. material para a minha própria empresa baseada na serralharia e mecânica. Com certeza. É muito bom. Essas são as experiências que cá estamos tendo com o Joel. E as experiências a qual ele passou, sirvam essas para tu também poderes seguir em frente e não desanimares sobre aquilo que tu tanto almejas. Porque a maioria das pessoas acham que as coisas aparecem do nada. Não é do nada que as coisas aparecem, porque tudo requer um sacrifício. Sacrifício este que vai te possibilitar você alcançar seus sonhos. Falando um pouco de sacrifício, no período que tu ficaste 13 meses a tentar angariar fundos para criar sua própria empresa, qual foi o sacrifício que fez? Certo. Eu vou aqui citar, não sei se não seria um bocado explícito, Mas vou bom, aqui citar. nós precisamos dessa explicação, Exatamente, sim. exatamente. Foi quando eu tinha uma necessidade de. Porque eu disse que trabalho como, como técnico de suporte informático. Certo, Então, tive uma necessidade de comprar um monitor, né? certo, Tive uma. E o monitor é muito necessário no suporte informático. com Você, certeza. como um técnico de suporte informático, não tem um desktop, não tem um computador, e se tem um computador, não tem um monitor, ou um desktop, não tens um monitor, não estás a trabalhar. Não está a trabalhar. Então, um dos sacrifícios foi abdicar de comprar um monitor para poupar dinheiro para a posterior compra do meu material da minha empresa de serralharia. E isso foi um sacrifício mesmo, que eu na gíria disse um sacrifício mau, né? Sacrifício Um mau. sacrifício mau. Algumas pessoas consideram o sacrifício como se fosse ir no curandeiro, levar algumas raízes, pôr no bolso. As raízes cujas elas poderão dar-te o suporte para você ir a conseguir dinheiro. Alguns vão levar cobra, alguns vão levar. Passei lá tanta coisa que as pessoas eles mencionam. Então, eu não sei se o sacrifício envolveu isso ou não. Bem, o sacrifício da minha parte não envolveu isso, né? Porque exatamente o sacrifício pode basear-se em várias vertentes. Estás a falar de ir ao curandeiro, estás a falar de coisas de superstição. Com certeza. Mas, graças a Deus, para mim não constitui um agrado ligar-me a coisas de, Procurismo. sim, curandeirismo, coisas de superstição. Então, com força, foco, fé, dedicação, consegui alcançar os meus objetivos. Porque não devemos nos basear de que devemos alocarmos-nos às raízes para Sim. conseguir uma determinada coisa. É mais ou menos isso. Não recorri a raízes, não recorri a curandeirismo, só com muita poupança, muito sacrifício, de verdade, como outrora abordamos, e Foi possível a criação da empresa. sim, perseverança, esperança. Com certeza. Sim, sim. Significa o sacrifício envolveu não comprar Air Force que tá na moda, comprar iPhone que tá na moda. Exatamente, foi abdicar-se dessas práticas. Foi abdicar-se dessas práticas para conseguir alcançar os meus objetivos. Quer dizer, de acordo com o Mano Zebito, foste um cacata. Fui um cacá, exatamente. E até teve episódios de meninas, né? Sim. Que outrora me chamaram de cacata porque você não faz isso, faz isso. Mas eu sabia que eu estava atrás de um objetivo. Quer dizer, as meninas não impediram o seu sucesso. Não impediram o meu sucesso, não impediram o meu alcance, o alcance dos meus objetivos. Em apenas 30 segundos, o que diria sobre sacrifício em poucas palavras? Sacrifício é abdicar-se, nas minhas palavras, sacrifício é abdicar-se dos prazeres momentâneos para alcançar um objetivo futuro.
futuro. Ok. Sim. Como encontrar a felicidade? A felicidade baseia-se em coisas muito mais simples, como alcançar seus objetivos, né? Sim, Se você alcança os seus objetivos com precisão e com uma boa gerência de tempo, eu acredito que você fica feliz. É um estímulo emocional interno que você já tem, que podemos chamar de felicidade. certo. Então, para mim, felicidade está nas coisas simples. Um alcance de um objetivo simples, por exemplo. Em 13 meses conseguiu criar uma empresa. Exatamente, mas também pode ser, não ser em 13 meses. Por exemplo, daqui para amanhã, por exemplo, eu quero, por exemplo, escutar uma música que não tenho, que não é um acesso fácil, está se vender, o artista vende. Hum, E sei que é uma música que vai me ajudar, é uma música que vai me estimular. Eu posso, de hoje para amanhã, comprar a música, escutar e já estarei realizado. E se estou realizado, tenho tem felicidade. felicidade. Exatamente. Não Hum, baseia-se só nesse termo que acabamos de abordar sobre os 12, 13 meses, certo. mas baseia-se em coisas também mais simples de alcançar. Coisas mais simples que anteriormente alguém almejava e posteriormente conseguiu. Você consegue. Exatamente. No negócio que chegou de fazer menção de criar uma empresa de serralharia, foi um sonho, foi um desejo, ou seja, de tanto negócio existente, por que só viu a serralharia como um desejo, ou seja, como um foco para tu poderes abrir aquela empresa?